Os dividendos dos fundos imobiliários vão cair, isso já é certo. Inclusive, há uns meses atrás, eu fiz um vídeo onde eu mostrei esse gráfico aqui, ó, onde o Canip11, um dos fundos imobiliários mais famosos da bolsa, teve uma redução de 88% nos dividendos dele lá em 2022, há mais ou menos um ano atrás. E olha o que está acontecendo novamente. Nesse gráfico eu te mostro os dividendos do mesmo fundo imobiliário Canip11, e o que a gente vê é que na barra azul escura, a gente vê o ano de 2023 já apresentando uma redução de 40% nesses dividendos. E dessa vez, o Canip11 não está sozinho. Até o MXRF11, um dos fundos imobiliários mais famosos da bolsa, já começou a reduzir seus dividendos, a gente consegue ver isso no detalhe dessa figura. E esses dividendos vão cair ainda mais, até porque o MXRF11 está distribuindo em dividendos um valor maior do que ele teve de receita, de lucro. Bom, que os dividendos estão caindo e vão cair ainda mais, isso a gente já sabe. Eu estou gravando esse vídeo para te dizer o que está acontecendo, quando esses dividendos vão cair e o que é que você, investidor, tem que fazer. Mas antes do vídeo começar, me conta aqui embaixo. Você já sentiu os dividendos dos teus fundos imobiliários já caírem? Já doeu no bolso? Pra gente começar o vídeo, olha aqui comigo na tela. Olha esse histórico aqui do índice IGPM de inflação do Brasil. Em 2023, mês a mês, o que a gente vem vendo são deflações significativas mês após mês para o índice IGPM, o que deixa a variação do ano de 2023 numa fração extremamente negativa e o de 12 meses ainda maior, chegando a bater 7% de deflação no índice IGPM. E aí você pode pensar, tá, Felipe, mas o que é que os fundos imobiliários têm a ver com isso? Essa outra imagem aqui que está na tela para vocês te mostra exatamente vários fundos imobiliários da bolsa que tem boa parte do seu dividendo atrelado ao índice IGPM diretamente. Ou seja, esses fundos são aqueles que a gente fala sempre aqui nos vídeos, que tem uma rentabilidade média de IGPM mais 8 ao ano, IGPM mais 5, mais 6. E aí o que acontece num caso como esse é que, por exemplo, imagina uma taxa de IGPM mais 6 ao ano. Se o IGPM ficar em menos 7%, quer dizer que o dividendo desse fundo imobiliário vai ficar mais ou menos em menos 1%. Ou seja, essa redução do índice IGPM afeta diretamente os dividendos dos fundos imobiliários atrelados à IGPM. A gente pode pegar um exemplo prático que é o RBRR11. Olha o que aconteceu com esse fundo aqui em 2023, que são as barrinhas azul escuras, onde a gente já vê uma redução de mais de 30% desse dividendo, muito por conta do IGPM. E aí, para fundos desse tipo, atrelados a esse índice de inflação, a gente vê essa imagem como mostrado no relatório do próprio fundo, onde os últimos 3 meses de dividendos, o fundo teve uma rentabilidade bem abaixo do CDI, ficando naquele 70, 75% do CDI. E aí, beleza, vamos olhar o outro índice de inflação do Brasil, mais famoso de todos, que é o IPCA. O que a gente vê é que de 2022 para cá, o acumulado de 12 meses do IPCA vinha em 6% mais ou menos e chegou a bater a casa dos 3%, agora voltando para a casa dos 5%. Ou seja, tendo um período de redução aqui em maio, junho e julho desse ano significativo. Inclusive no mês de junho tendo uma deflação também nesse índice. Apesar de ser uma queda mais branda do que comparado com o IGPM, a gente também vê uma redução relevante. Inclusive, quando eu gravo esse vídeo, recentemente saiu o IPCA de setembro em 0,26%, que fica abaixo do esperado pelo mercado. E foi justamente a queda do índice IPCA que fez o Canip11, que foi o primeiro fundo imobiliário que eu falei nesse vídeo, ter uma queda de mais de 40% dos dividendos nesse ano de 2023. E veja, são vários outros fundos imobiliários da bolsa que têm boa parte da sua receita atrelada a IPCA. Olha essa figura aqui mostrando exatamente isso. Tipo o VGIP11 ali, que tem 100% de IPCA na carteira. E aí tem o ARRI11, o Canip11, que a gente já falou, e vários outros nessa lista. E aí, se fosse só isso, a gente já veria uma redução dos dividendos dos fundos imobiliários, só que tem mais. A taxa Selic no Brasil voltou a cair. A gente já vem falando muito sobre isso, nem vou entrar nesse detalhe. E olha o que aconteceu com o fundo MXRF11, queridinho de vocês que eu conheço, que já saiu de um dividendo que era de 12 centavos por cota para 11 centavos por cota. Só que, ao que tudo indica, essa redução do MXRF vai ser muito maior ainda. Isso porque boa parte do MXRF11 tem seu dividendo atrelado ao CDI, que é muito próximo da taxa Selic. Quando a Selic cai, o CDI vai cair, o dividendo de um fundo como o MXRF cai também. E isso já fica muito claro de ver quando a gente olha para o relatório do fundo, onde ele mostra que o resultado distribuído em dividendos foi maior do que o próprio resultado de receita do fundo, fazendo com que esses 12 ou até mesmo esses 11 centavos por cota sejam completamente insustentáveis. E isso pode ficar ainda pior, como mostra essa figura que, para quem me acompanha, já me viu falar muito sobre ela, que é a diferença entre quanto o mercado acha que a Selic vai cair e quanto realmente a Selic cai em todos os ciclos de
de queda. Todas as vezes o mercado pensa que vai cair menos do que ela realmente cai. Ou seja, se tudo se repetir, a Selic vai cair mais do que o esperado, o dividendo do MXRF vai reduzir muito mais ainda, e com ele, vários outros fundos que têm muito da sua receita atrelada ao CDI vão no mesmo movimento, que nem essa imagem aí da tela mostra para você. E aqui eu sei que muita gente pensa, Felipe, mas essas quedas aí só vão ser em fundos imobiliários de papel. Na verdade não. Vou pegar um caso aleatório aqui. Olha o caso do XPLG11, fundo de galpões logísticos aqui do Brasil. Olha os índices de correção de contratos que esse fundo tem. É basicamente 75% IPCA e 22% IGPM. Ou seja, se esses dois índices caem ou não sobem muito, a atualização dos contratos, ou seja, o aluguel desses galpões logísticos, ou vão ser corrigidos por uma taxa muito menor, ou vão ficar quase no 0 a 0. Também fazendo uma redução desses dividendos. E aí, beleza, provamos que realmente o dividendo vai cair mesmo. Próxima pergunta é, quando isso vai acontecer? E para explicar isso, a gente precisa entender que tem dois casos aqui. Primeiro são os fundos imobiliários de papel, que tem uma dinâmica diferente. Para esses fundos, o dividendo a ser pago é sempre considerando os 3 últimos meses como defasagem de pagamento desse dividendo. Ou seja, um fundo de CDI, por exemplo, ele vai pegar os últimos 3 meses, quanto foi a correção do CDI em cada mês, e ele vai colocar no mês atual. Então, sempre que você estiver avaliando um dividendo de um fundo imobiliário de papel, você vai olhar para os últimos 3 meses em relação aos índices de inflação ou de CDI para saber quanto que esses índices vão impactar no dividendo atual. Justamente por isso que nos próximos meses, para os fundos de CDI, o dividendo vai ser ainda mais dificultado, porque cada vez mais o CDI dos últimos 3 meses vem sendo menor. E o segundo tipo é o fundo de tijolo, que na sua grande maioria tem contratos de aluguel com seus inquilinos. Cada um desses contratos tem uma correção relacionada a algum dos índices, e essa revisional de contrato é periódica para cada um dos fundos de tijolo, normalmente acontecendo pelo menos uma vez por ano. Ou seja, o fundo pega o acumulado ali da taxa que ele corrige o seu contrato e faz a correção ali, sei lá, em dezembro, em janeiro de cada ano. Resumo da ópera: para fundos de papel, essa queda vai acontecer sempre 3 meses depois da queda do índice. Para fundos de tijolo, ela vai acontecer pelo menos uma vez por ano. Beleza, tudo explicado. Agora fica a próxima pergunta. Felipe, o que é que eu faço se todos os dividendos dos meus fundos imobiliários começarem a cair? Não vale mais a pena? E outra pergunta que pode ser levantada aqui. Felipe, mas você mesmo disse que quando a Selic cai, os fundos imobiliários se valorizam. E isso tudo é verdade. Eu gravei esse vídeo até aqui, vou deixar para vocês como um link aqui em cima para você acessar, abrir uma outra aba para assistir junto e mostrando que os fundos imobiliários podem sim se valorizar muito com a queda da Selic. E para te explicar o que fazer, a gente precisa lembrar que os fundos imobiliários se valorizam de duas formas. Primeira delas é com o dividendo, que inclusive sofre variações mesmo ao longo do tempo. Agora, sempre que a gente for olhar para um dividendo de um fundo imobiliário, a gente precisa comparar ele com o seu custo de oportunidade. O que é que eu quero dizer? Poxa, imagina lá que você é cotista do fundo MXRF11, que tem boa parte da sua receita atrelada ao CDI. Beleza, se você não quisesse estar no MXRF, como é que você, investidor, iria investir diretamente no índice CDI? Poxa, você podia investir no Tesouro Selic, que tem muito menos risco do que um fundo imobiliário, mas em compensação vai te dar um rendimento menor do que o fundo imobiliário. Da mesma forma, um fundo imobiliário que tem uma taxa atrelada ao IPCA, como é que você, investidor, faria para investir em um outro título de IPCA? Poxa, você poderia ir lá para o Tesouro IPCA+, que tem sempre uma taxa de IPCA mais 5, IPCA mais 6 atrelada àquele título. E é aqui que eu quero mostrar uma grande diferença para vocês. Olha esse gráfico desenvolvido pelo time do Economática, que mostra o dividend yield médio do IFIX nessa linha vermelha e compara exatamente com a taxa de spread, ou seja, com a taxa prefixada dos títulos NTN-B, que são justamente os títulos Tesouro IPCA+. E o que a gente vê é justamente a linha vermelha sempre por cima das linhas azuis e verdes, mostrando que quando os dividendos atrelados ao IPCA dos fundos imobiliários caem, o rendimento de um Tesouro IPCA da vida também cai, porque tudo que é atrelado ao IPCA vai cair nesse momento. Ora, daqui a gente já tira um insight que é, poxa, então isso são ciclos econômicos do mercado acontecendo na minha frente. O importante mesmo é você conseguir surfar essas ondas da melhor forma possível. Inclusive, lembrando que a segunda forma de ganhar dinheiro com fundos imobiliários é com a valorização das cotas. E que sim, quando a Selic cai, a tendência é que esses fundos imobiliários se valorizem. Agora, para realmente você conseguir ganhar dinheiro com essa dinâmica, ainda tem um passo a mais. Porque, primeiro, você precisa garantir que você seleciona os melhores fundos imobiliários da bolsa e, principalmente, os que mais vão se valorizar, que são justamente os fundos que estão mais baratos na bolsa. E é por isso que a gente aqui no Clube do Valor cria estratégias sistemáticas para procurar os fundos imobiliários que estão mais baratos e, ao mesmo tempo, mais seguros do mercado também. A gente faz isso com a famosa estratégia S-Rank, onde a gente seleciona os 15 fundos imobiliários que mais se encaixam nessas características. Ou seja, quando a Selic cair, são esses fundos imobiliários que vão se valorizar
valorizar muito mais que a média. E a gente já comprovou isso com estudos tipo esse, que mostra esse gráfico que está na tela para vocês. E aí, para não ficar falando muito sobre isso aqui, se você quiser conhecer mais detalhes sobre essa estratégia e 7 dos fundos imobiliários que são mais seguros e que estão mais baratos nesse momento, eu vou deixar um e-book que está gratuito nesse momento para você que está assistindo esse vídeo, para você conhecer a estratégia e esses 7 fundos imobiliários atualmente nesse mês dentro da estratégia. E aí tem uma segunda forma de ganhar dinheiro nesse momento, e essa é a principal. É você ter uma carteira de investimentos blindada a qualquer ciclo macroeconômico do mercado, que te faz ganhar dinheiro em qualquer cenário. Porque pensa comigo aqui, imagina que você tem uma carteira estruturada como essa aqui, ó, que é uma carteira arrojada. Tem 25% em ações do Brasil, 25% em ações internacionais, 25% em fundos imobiliários e o restante tá tudo em renda fixa. Aí beleza, uma carteira como essa aqui, na hora que a Selic cair, você vai ganhar dinheiro com a valorização das ações do Brasil, que eu já te expliquei isso aqui em muitos outros vídeos do canal. Além disso, você vai ganhar dinheiro com a valorização dos fundos imobiliários, que também se valorizam quando a Selic cai. E aí pode ser que muita gente pense, Felipe, mas e se tiver uma crise no mercado financeiro, a Selic do Brasil vai estourar, a inflação vai subir também e esse movimento vai ser o oposto que você tá dizendo. Beleza, como a gente não sabe prever o futuro, isso realmente pode acontecer. Só que se a inflação subir, você ganha dinheiro com os seus dividendos de fundos imobiliários que são IPCA, com a parte de renda fixa, que é a inflação ali da carteira também. E se a Selic subir, você vai ganhar mais dinheiro com a renda fixa atrelada da Selic. E se isso tudo acontecer, o dólar vai estourar. Aí a sua parte internacional da carteira vai se valorizar pra caramba e tua carteira te defende nesse momento. Na prática mesmo, você vai estar sempre protegendo seu patrimônio e valorizando ele da melhor forma possível. E se você unir uma boa seleção de estrutura de carteira com uma boa estratégia de seleção de cada um dos ativos da carteira, de fundos imobiliários, de ações internacionais, você chega a resultados tipo esse aqui, ó, que são os modelos sugeridos da gente aqui do time do Clube do Valor, em cada uma dessas estruturas de carteira que consegue bater com muita facilidade ali o CDI e o Ibovespa. É exatamente assim que a gente ajuda mais de 2.000 famílias espalhadas pelo Brasil a investir cada vez melhor. São mais de 1,5 bilhão de patrimônio usando esse tipo de filosofia de investimento. E se você quer conhecer essa nossa filosofia de trabalho, para te fazer ter uma carteira blindada e melhor do que isso, colocar um especialista de investimento certificado do teu lado, para pegar na tua mão, fazer tudo junto com você. É só você clicar no segundo link que tá aqui na descrição do vídeo, que você vai cair lá no nosso site oficial, te explicando todo o passo a passo de como funciona o nosso serviço. E com tudo isso, você entende que sim, os dividendos dos fundos imobiliários vão cair, mas você tem clareza o suficiente de como é que você tem que agir para ganhar dinheiro até nesse momento. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo aqui que eu te expliquei por que o índice Bovespa pode despencar muito forte nos próximos meses e como é que você também vai se defender disso. Se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal sempre que eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.